Hoje, a mentoria, ela vai trazer alguns assuntos que eu acredito que é a base, né? Por isso que é a primeira aula. A primeira aula a gente vai trazer a base, vai trazer muita consciência de como eu estou, né? Como eu me comporto hoje relacionado à minha saúde. Vai trazer, além da consciência, a gente vai criar metas aqui juntos. Vamos começar a iniciar criando algumas metas. Além das metas que a gente vai criar, que é algo extremamente importante, criar uma visão de futuro a respeito do pilar saúde, tá bom? Então, não sei se todos me conhecem aqui, algumas pessoas eu não conheço. Meu nome é Deila de Lima. Eu tenho algumas formações, mas aqui eu tenho atuado principalmente, ou atualmente ainda empresária, né? Eu estudei muito no ramo de negócios. Atualmente, nesse último ano, eu fiz formação como coaching, master coaching, treinadora mental, comportamental. E também sou naturopata. Alguns anos atrás fiz a formação de naturopata e tenho tirado a formação de aromaterapeuta, que é dentro da naturopatia também, é um dos pilares da naturopatia, tá bom? Então, eu amo óleos essenciais aqui. Eu gosto muito do Peppermint, que eu tive a minha primeira, assim, paixão foi esse óleo Peppermint. Você pinga na tua mão uma gotinha desse óleo, né? E aí eu pinguei uma gotinha do óleo, cheirei. E aí, como a minha cabeça estava doendo muitos dias, já 3 dias sem parar, pinguei uma gota na ponta do dedo e coloquei no céu da boca, deu menos de 1 minuto, minha dor de cabeça que estava 3 dias tinha passado. Ali eu falei, não, isso é poderoso demais, isso eu quero para minha vida, quero para os meus filhos. Então procurei sempre fazer com que os meus filhos fossem tratados de forma natural, então caiu como uma luva, né? Então, eles são óleos essenciais que são essenciais para a nossa vida, realmente. Eu tenho uma caixinha onde eu trato qualquer coisa, inicio o tratamento ou faço o tratamento com os óleos essenciais. Se eles não derem conta, às vezes o problema é mais grave, já está mais instalado. Claro que eu vou procurar ajuda médica, mas eu procuro primeiro, eu procuro iniciar o processo em casa e amo a ideia de ser a guardiã da saúde dentro da minha casa e ter uma farmacinha de Deus aqui na minha casa e tratar os meus filhos, a mim, meu marido, com o que tem o suprassumo da natureza. Então, agora entrando na mentoria, vamos lá. Só deixa eu perguntar, Magna, você que está mudando a apresentação, então posso mudar aqui dando Enter? Tá. Então, muitos de nós, eu acredito que, não sei se alguém já ouviu eu falando sobre os níveis de consciência, né? Então eu resumi, alguns autores, alguns filósofos, inclusive da atualidade, falam de 7 níveis de consciência. Eu resumi os 7 níveis em 3, para vocês entenderem. Então, existe o modo sobrevivência, que o modo sobrevivência é aquele que eu estou na Terra somente para comer, dormir e reproduzir, né? Então, tudo está em torno disso, que é o modo 1, modo de sobrevivência, que inclusive é o modo que o animal opera na Terra, né? Comer, dormir, reproduzir, pensar só em si. No máximo em quem está à volta da pessoa, né? Mas esse é o foco, comer, dormir, reproduzir. O modo 2, que já é um nível de autoconhecimento. Opa, tem algo mais, eu quero buscar me entender, eu quero buscar me conhecer. E aí eu gosto de entrar com a frase daquele filósofo incrível, né, Sócrates, que fala que a filosofia é a parteira da alma. Porque a partir do momento o que é a filosofia? A filosofia é autoconhecimento. A partir do momento que você passa a se conhecer, você passa a descobrir um novo mundo. E aí você pare a tua alma, né? Então, esse é o nível 2 de consciência, é o nível que você passa a se entender, se conhecer e tem uma busca insaciável. Eu entrei nesse nível de consciência aos 17 anos, quando eu comecei a buscar espiritualidade. E aí eu tive a minha conversão, eu me tornei uma verdadeira cristã e eu passei a ser insaciável pela busca do autoconhecimento. Eu percebi que eu era formada de 3 elementos, né? Que a minha alma, Deila, era algo extremamente potente e que dentro de mim havia uma deusa, né? Um deus, o meu espírito. Então a nossa alma é formada por espírito e por carne. E é uma luta constante entre carne e espírito, né? Porque o nosso espírito ele já está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então ali eu descobri, nossa, eu tenho uma alma, eu sou carne e espírito, eu não sou só carne. Né? O meu espírito já está pronto, eu quero me conhecer, eu quero buscar mais conhecimento e autoconhecimento. Parece muito clichê essa história de autoconhecimento, mas o autoconhecimento é extremamente importante para nós. Né? Nós conhecermos a nossa identidade, quem Deus nos formou, quem nós somos. E aí tem tantas coisas que uma aula a gente vai entrar só no autoconhecimento. O que eu fiz para me conhecer? Né? Desde conhecimento espiritual que agregou para mim, desde conhecimento secular, tudo que eu fiz realmente foi incrível para que eu hoje estivesse aqui transbordando para vocês. Então, o primeiro nível, sobrevivência. Segundo nível é o nível do autoconhecimento. E o terceiro nível é o nível do transbordo, que é o nível que agora eu estou entrando. Opa, já tenho bastante conhecimento, eu me conheço, eu estou buscando dominar a minha carne. Então, é o momento que eu posso transbordar. Na verdade, o transbordo ele deve começar. Eu me arrependo por não ter começado a transbordar muito mais tempo. Porque quando a gente transborda, a gente aprende 2 vezes. Cada vez que eu aprendo e ensino, eu estou transbordando. Então, eu estou nesse nível hoje, que é o nível 3, que é o nível de transbordo, nível de desejo de dividir o conhecimento com as pessoas que estão
à volta, transbordar aquilo que tem me feito bem, tá? Então, hoje eu gostaria de fazer essa pergunta. Hoje você está operando em qual nível? No nível sobrevivência? No nível 2 de autoconhecimento? Com certeza no nível 2, porque se você está aqui, você está no nível 2. Só que você também pode estar já ao mesmo tempo no nível 3. Não espera muito tempo como eu. Já transborda para a tua família, já transborda para as pessoas, já transborda na rede social, né? Transborda aonde você desejar, na igreja, aonde você estiver. Você é capaz, e é isso que Deus espera da gente, que a gente divida o nosso conhecimento, tá? Então, o nível sobrevivência, alimentação, respiração, descanso, sono e hidratação. Para a gente viver, estar vivo, basta isso. Porém, eu gosto de falar que, mesmo nesse nível de sobrevivência, a gente pode potencializar ele, viver um pouco melhor, viver de forma melhor, né? Então, eu gostaria que vocês pegassem nesse momento papel e caneta. Papel e caneta. Pega papel e caneta e eu gostaria que você trouxesse... Ó, eu tenho meu caderninho aqui, esse meu caderno eu peguei justamente para a mentoria, né? E aí, dentro da mentoria, eu tô anotando todas as coisas mais importantes. Poxa, todo mundo hoje tá com remela no olho, ainda que ninguém quis abrir a câmera, mostrar a carinha de vocês. Ainda bem que alguns têm foto aqui, ó. A Lúcia tá com fotinho, a Rose. Mas não precisem ficar com vergonha, até porque quando vai pro YouTube não vai a carinha de vocês. E eu tava falando aqui, essa parte tem que deletar, amor, do vídeo. Ainda bem que eu tenho um bom editor. Ó, a Lúcia abriu a câmera, corajosa, que bom, vou ter uma amiga para olhar. E aí, voltando aqui. Então peguem papel e caneta. E agora eu vou fazer algumas perguntas e conforme eu vou perguntando para vocês, trazendo consciência para vocês, já é comprovado cientificamente que aquelas pessoas que anotam, vai vir mais consciência, vai estabelecer, depois a gente vai escrever essas metas. Ó, a Lúcia tá com caneta na mão, eita, coisa boa. Então a primeira pergunta, que horário normalmente você acorda? E aí para cada tópico que eu vou falar, a gente vai entrar... Nossa, o meu vapor aqui do meu óleo essencial tá poderoso, aqui tá aparecendo até na câmera. Então esse é o difusor que a gente usa, né? Esse é um difusor mais poderoso. Nossa, esse dura anos e anos. Tenho amigos que têm mais de 5 anos. Né? Quem não tem condições, às vezes, de comprar um tão poderoso, pode comprar ali R$30, R$29. Dura um ano, mas já tá bom, né? Melhor do que nada. Mas ele potencializa muito a aromaterapia com o difusor. Tá, agora, voltando aqui. Papel e caneta. Que horas você acorda? Vamos botar uma musiquinha aí de fundo, amor. Que horas você acorda para ajudar nessa reflexão? Qualquer musiquinha. Pode ser do Ludovico aí, que é bom. Nosso músico aí, um dos preferidos que nós temos aí. O Ludovico é muito bom para meditação. Um pianista incrível. E que horas você acorda? Quando você acorda, como você se alimenta? O que você se alimenta? Anota também. Eu como um biscoito, água e sal? Não, eu não como nada. Não, eu como um pão com margarina. Eu espero que não, só que não, né? Vamos trocar margarina pela manteiga, porque a margarina é um produto extremamente industrializado. A manteiga é só leite. Leite batido, ponto de manteiga, que também não é 100%, mas já melhor, né? Para quem está num terceiro nível aí de saúde, dá para colocar a manteiga numa temperatura ali baixa, aí quando ela derrete, a gente separa aquela espuminha e aí vira manteiga ghee, que a manteiga ghee é extremamente benéfica para o corpo. A gente tira toda a toxina do leite, a gente tira toda a lactose do leite, quando a gente separa aquela espuminha branca e deixa só a gordura. Aí se torna uma gordura melhor, tá? E aí o que mais que no meio da manhã você se alimenta de algo, anota também. Chega no almoço, do que você se alimenta? Como normalmente o padrão. Coloca de ontem, coloca ontem e hoje. Não, anteontem e ontem. Então, por exemplo, quinta e sexta, se você tem uma boa memória, coloca aí o que você se alimentou quinta e sexta. Tá? Aí de manhã, almoço. E aí no meio da tarde, o que você se alimentou? Aí à noite, jantou o quê? Né? Jantou o restodontê do almoço ou foi, né, preparou algo melhor? Eu gosto muito, aqui em casa a gente sempre tem saladas higienizadas, então compra uma vez na semana, porque a organização é o pilar da saúde, tá, gente? A compra e a organização é o pilar da saúde. Não vem me dizer que é outra coisa, porque é. Mesmo as pessoas mais organizadas, mais empoderadas na questão saúde, se não tiver organização, essa semana minha organização não foi tão boa com relação não consegui sair fazer compra, tinha poucas verduras e frutas, na verdade pouca entre aspas, tinha umas 10, né, mas aí eu gosto de ter mais. Então, a gente precisa caprichar com relação a isso. E aí, deixar a salada sempre preparada, porque se você não tem nada para jantar, não quer repetir o almoço, o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar ovos e já pego lá uma saladinha pronta. E aí, que horário? Última pergunta. Que horário eu vou dormir? Anota aí o horário do teu sono da noite. Que horário que eu vou dormir? Ó, essas perguntas estão todas na tela, tá? E aí, mais uma pergunta agora, não a respeito de horário de dormir e comida, mas uma pergunta muito importante. Cadê a nossa musiquinha? Não dá, né, pra tocar musiquinha, né? Tem que ter a caixinha aqui, então, para tocar do celular. Pega lá a caixinha, amor. Mais uma pergunta. Que horário? Quantos litros de água você bebeu? Se você não bebeu água, isso mesmo, ó, vou fazer limonada com esse prêmio, gostei aqui.
Poxa vida, mas vamos. Não, não tá no modo sobrevivência, não. Você já tá aqui no modo 2, autoconhecimento. O Adriano já tá no autoconhecimento. Busca. O Adriano não pode falar isso. O Adriano sempre tá buscando conhecimento. Nada de sobrevivência. Algumas vezes eu entendo a vida como uma jornada, né? Uma subida. Às vezes a gente tá na subida, a gente vai dar uma caída, mas a gente nunca volta pro estado anterior, né? Sempre a gente tá evoluindo. A gente cai, desce, sobe. Mas tá vendo que a subida sempre tá constante? Ó? A gente nunca cai pro mesmo local que a gente iniciou nossa jornada. Então vamos lá para as perguntas. Quem entrou agora? Escreva as perguntas. Que horas eu acordei? Tá aí na tela as perguntas. Que horas eu acordei? O que eu comi pela manhã, no almoço, à tarde? É muito importante. Ontem. Pega o dia de ontem. Quantos litros de água eu bebi? Se eu não sei quantos, eu não estou controlando a quantidade de água, que inclusive essa é a minha meta. Por que para o meu pilar água eu dei 9? Porque eu não estou controlando. Eu imagino que eu estou bebendo bastante água, mas não talvez a quantidade de 2 a 3 litros. Então agora, né, eu vou começar a controlar. Estou colocando dentro da jarra de água de 2 litros. Minha meta é tomar no mínimo 2 a 3, de 2 jarras dessa de 2 litros, né, durante o dia. Então aqui, que horas eu fui dormir? Normalmente, ou que normalmente eu durmo, 9 horas, 10 horas, meia-noite, 1 hora, né? Então anota aí, porque a gente vai entender quais são os picos hormonais que vão trazer benefícios para o nosso corpo. É muito importante entender. Então, se você controla o teu copo de água, se você, eu tomo uma média de 4 copos de água. O copo de água normalmente tem em torno de 250 a 300 ml, se for um copo tamanho padrão. Tá bom? Todo mundo anotou? Manda no chat para mim se todo mundo já respondeu o questionário. Já colocou aí no caderno. Isso é muito importante, gente, a gente trazer consciência. Ótimo, anotado, Cauã, super rápido. Então vamos lá para o segundo slide, para o próximo slide. Vamos lá. Então agora a gente vai tratar sobre os pilares. Daqui a pouco a gente vai jogar um link para vocês lá no grupo, ou, né, quem já todo mundo está no grupo, nesse link, Magno, já envia novamente o link no grupo, a gente vai responder um questionário online também. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. No pilar saúde, alimentação, que a gente tratou ali, conforme eu me alimentei, então, nós temos macro e micronutrientes. O que são os macronutrientes? São os alimentos que realmente são a base da sobrevivência, que é a proteína, a gordura e o carboidrato. Tá? Então, mesmo dentro dos macronutrientes, como que eu tenho me alimentado dos macronutrientes? Tenho buscado uma alimentação, eu tenho consumido a quantidade de proteína necessária para o meu corpo, mesmo que eu não uso proteína animal, mas vegetal. Qual é a quantidade de proteína que eu tenho me alimentado? Então, hoje, 100 gramas de proteína, 100 gramas de carne, não é 100 gramas de proteína, que fique bem claro para vocês. 1/4 disso é proteína, 1/4, 1/3 é proteína, tá? Então, se eu como um bife de 100 gramas, eu estou ingerindo ali 25 a 30 gramas de proteína, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de proteína que eu tenho ingerido, precisa ser necessária, porque principalmente nós aqui, é difícil quem está abaixo de 30 anos, acho que é só você, Cauã, tão novinho, já buscando tanto conhecimento, mas a proteína é necessária para a nossa musculatura. A partir dos 35 anos, a nossa parte muscular começa a declinar, né? E se a gente não está treinando e ingerindo a quantidade de proteína necessária, pior ainda o nosso estado, né? Nosso carboidrato, que a gente consuma carboidratos não refinados, né? Por exemplo, branco. Por exemplo, eu como pão, mas pão vem de farinha branca, então não é tão legal. Bom dia, Oli. Então, que o nosso carboidrato seja um carboidrato que vem do aipim, direto da fonte, melhor ainda quando é direto da fonte, que venha de uma batata doce, de uma batata, né? Ao invés de um trigo, ao invés de uma farinha que já foi processada, né? Então, é muito importante entender um pouco sobre os macronutrientes. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. Elas também contêm dentro das proteínas, dentro dos carboidratos, mas existe uma vasta quantidade de vitaminas e minerais, né? O meu nutrólogo, ele fala o seguinte, Dr. Edson Maffezoli, depois que a gente inicia a quantidade de... Deixa eu só um minuto aqui, deixa eu dar uma baixada, que o Magno deixou o som. Depois que eu conheci ele, eu fiquei a doida dos micronutrientes, porque ele fala assim, ele pediu para eu fazer esse questionário, anotar, né? Ele anotou tudo que eu ingeria de alimentação, e aí foi lá e ele falou assim, Deila, você acha que você atingiu a quantidade de 43 micronutrientes, olhando para o que você tem consumido? E na época, o que eu almoçava, eu só esquentava para jantar. Eu falei, meu chapéu, não atingi não. Anota aí, quantos alimentos diferentes você consumiu durante o dia? Anota você, calcula aí quantos. De manhã eu comi um pão com manteiga. Aí fui lá, tomei um chazinho. Aí no almoço comi arroz, feijão, carne e 2 tipos de salada. Aí a janta eu repeti o almoço. Falei, nossa, mãe, não deu 15. Não deu 15 diferentes produtos, né, de alimentação. E ele falou, será que alcançou os 43 micronutrientes? Ele falou, não alcançou. Então você já está em déficit.
micronutrientes também. Então, macronutrientes, com certeza eu não alcançava os 50, que, pelo menos para minha estatura, é 50 gramas de proteína no dia. E nos micronutrientes eu também não tinha alcançado. Então, eu já estava com uma alimentação deficitária. Então, quando você olha hoje para o que você se alimenta, como tá? Né? A hidratação, a mesma coisa. Por que é importante água? Porque 70% do meu corpo é água. Voltando, desculpa, gente, voltando sobre alimentação, porque eu não vou falar sobre isso. Sobre alimentação, me perguntaram, mas qual que é a tua dieta? Eu não tenho dieta, eu não faço. Na verdade, a dieta que eu uso hoje, é a dieta de Deus. Eu procuro evitar abrir pacotes e eu aumentei a quantidade de produtos que eu me alimento. Tá? Então, essa é a minha dieta. A minha dieta é verduras, frutas. Eu tomo um cuidado para. Quando eu como fruta, eu procuro comer fruta com uma proteína. Tá? Então, por exemplo, eu adoro fruta, sou a louca da fruta, faço suco com fruta todos os dias, a maioria dos dias eu faço suco pela manhã para mim, meu suco detox, com muitas verduras, muitas frutas, porém a gente sabe que a fruta, com a fibra, eu não peneiro meu suco, tá? Com a fibra, a gente sabe que a fruta ela aumenta o pico glicêmico e que isso não é legal. Então, quando tem uma proteína, existe um equilíbrio. Quando essa fruta ela tá com a fibra, quando tem proteína junto, por isso que eu consumo sempre, todos os dias, ovos pela manhã. O meu café da manhã, a base é ovo, que do ovo nasceu uma vida. Pensa só, do ovo tá gerando uma vida. Tem tudo que é necessário ali dentro para uma boa saúde. Então, sempre estou comendo um ovo e faço meu suco detox pela manhã. Os dias que eu não faço jejum intermitente, porque a maioria dos dias eu tenho feito jejum intermitente. Né? Faço pelo menos 3 dias na semana. Essa é a minha dieta, eu procuro ter tudo que tem na geladeira, só tomo alguns cuidados como esse sobre o pico glicêmico. O arroz, por exemplo, a Raquel perguntou se o arroz é bom. O arroz é bom, mas o arroz eu vejo assim como algo que traz energia, mas é algo neutro. Não é algo que vai trazer muitos micronutrientes para a nossa vida. Então, a base, infelizmente, a base do brasileiro é o arroz e o feijão. Aqui em casa eu não tenho como base o arroz. Muitas vezes a gente usa um aipim, a gente usa, por exemplo, se faz um macarrão, não tem o arroz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de carboidrato que a gente tem ingerido. Então, se eu tenho macarrão, eu não faço arroz. Se eu faço arroz, faço feijão, mas eu não faço outro tipo de vegetal que é muito rico em carboidrato. Né? Então, eu tomo muito cuidado com isso. Muitas vezes eu faço uma proteína e só faço as verduras. Tá? Então, o prato do arroz e feijão é importante, talvez, para adolescentes. Mas para nós adultas, comermos arroz todo dia não seria legal. E olha que para mim foi difícil, porque eu era viciada, louca do arroz. Eu amo arroz branco com alho. Né? Então é difícil. Aqui em casa as crianças não têm boa aceitação para o arroz integral. Então, por isso, principalmente, que eu evito o arroz, tá? Aqui em casa. Mas foi um processo, né? Um processo. Então, a minha dieta, qual é a minha dieta? Não existe dieta hoje para mim. Né? Eu procuro equilibrar, minha dieta é ter um prato colorido, cuidar para não ter pico glicêmico, né? Ingiro muitos ovos, procuro ingerir a proteína, a quantidade de proteína correta do dia. Então, por exemplo, se eu ingiro uma quantidade de 5 a 6 ovos, eu já matei a proteína do dia. Tá? Então, não precisa de dinheiro hoje para a gente ter dieta, basta ter disposição para semanalmente ir na fruteira, na verdureira, eu vou lá, compro as frutas, verduras, higienizo tudo, guardo na geladeira, fica acessível, fica fácil. Então, como eu falei, a organização é mais importante, é a base de tudo. Taiá é muito bom, com certeza. Eu busco muito taiá, cará, inhame, abóbora. Minha base hoje a minha base de. Como que é o nome? Às vezes me dá um branco na cabeça. A minha base de energia hoje eu tiro das verduras. Aqui ó, o Adriano, aqui em casa, nós quase todos temos TDAH. Eu também tenho, infelizmente. Então temos problemas de sentir gostos. Ninguém come salada ou legumes porque a sensibilidade de morder um legume, por exemplo, é muito grande. Não sei como vamos superar isso. Eu vejo que, Adriano, é muito complicado isso, porém, é o que eu faço, né? O meu suco, na manhã, eu coloco pequenas porções, né? Porque os macronutrientes, por exemplo, um comprimido, qual que é o tamanho de um comprimido? É desse tamanho. O que o comprimido faz? Ele faz um estardalhaço dentro do nosso corpo. Né? Ele faz um grande benefício e um grande malefício, tem os efeitos colaterais. E qual é o tamanho dele? Então, eu acostumei as crianças aqui em casa com suco. E no suco eu coloco desde vagem, gente. 10 vagem? Não, eu coloco metade de uma vagem. Eu coloco um pedacinho desse tamanho de chuchu. Eu coloco um pedacinho de meia couve. Eu coloco maçã, eu coloco um pouco mais para ficar doce o suco, né? Então, principalmente aí nos Estados Unidos, que o acesso a juicer é muito mais fácil. As crianças, elas têm uma aceitação maior do juicer, porque ele tira as fibras. É ruim, claro, é ruim. Mas é melhor o suco sem fibra e ter todos os micronutrientes do que ter a fibra. E aí a fibra, eles comem uma maçã e tem a fibra, né? Então, a maioria dos meus sucos é na juicer.
que ele fica mais doce, porque daí eu coloco vários vegetais, mas eu capricho na maçã, coloco 2 maçãs, por exemplo, deixo o suco bem doce. Eu coloco abacaxi, né? Se o abacaxi é orgânico, se você lava bem o abacaxi, você coloca o abacaxi com a casca, inclusive, né? Isso também, o Magno está falando aqui, né? Eu adoro os ensopados. Então, por exemplo, uma ideia também, se os teus filhos têm mais dificuldade, faz uma carne moída, uma carne, e aí você faz os legumes ensopadinhos ali, e na última hipótese, você vai bater aqueles legumes, tá? Vai bater os legumes e vai acrescentar no teu molho. Então, o teu molho vai estar riquíssimo, riquíssimo com os vegetais ali. Mas o ideal é acostumar, sabe? Eu vejo que a base ali, quando você começa, mesmo quando a criança tem sensibilidade, mas quando você inicia ali do início, bem quando ela começa a se alimentar. O meu pediatra, ele era meio ousado, então ele iniciou a alimentação, ele incentiva o início da alimentação baseado em estudos que quanto mais quanto mais nova a criança introduzir alimento para ter estímulos sensoriais e estímulos na degustação, melhor. Então, ele inicia a alimentação aos 4 meses. Parece loucura, tá? Mas eu iniciei a alimentação dos meus filhos antes dos 6 meses e todos eles comem de tudo. E eu vejo que o que eu menos caprichei foi o Oliver, que já ficou com babás ali a partir do 7º mês. Então ele já teve um pouco mais de dificuldade com o alimento do que os outros que ficaram exclusivamente comigo. Então, eu já iniciei cedo e talvez isso foi o que colaborou muito para que eles tivessem mais facilidade, tá? Então, até o Magno colocou ontem, a carne moída foi uns 7 a 10 verduras, né? Bem picadinhas, né? Então, por exemplo, eu também tenho o hábito de chegar as verduras, pico bem pequenininho, faço o branqueamento, já embalo ele e aí facilita na hora de fazer a carne. Se eu não tenho tempo para descascar e fazer tudo, já tenho em pacotinhos já as verduras, os legumes, igual tem no mercado, os legumes prontos, já tenho no freezer, só acrescento dentro da minha carne e já tá tudo certo, tá? Então a gente não tem desculpa, a gente sempre tem que ter. E eu não uso esse que tá prontinho no freezer sempre, eu deixo para um dia de emergência que eu não tô tendo tempo para fazer, eu tenho lá o meu socorro dentro da minha casa. Então, respondendo, não faço dieta, minha dieta é o que tem na natureza, tá? Não tenho uma dieta específica, só cuido com a quantidade de proteína, cuido com a quantidade de água, faço jejum intermitente, e como eu falei, eu gostei muito de fazer a contagem de caloria, no meu início, né, eu acabei engordando 12 quilos no ano passado, entrei no processo de emagrecimento, e eu tava com muita dificuldade de emagrecer, então eu baixei um aplicativo que eu vou jogar para vocês, qual é o aplicativo, se você quiser, Magno, já jogar esse aplicativo no grupo, quem quer emagrecer, fazer contagem de caloria é legal, porque traz a consciência pra gente, do quanto eu tô ingerindo, quanto é um pão, quantas calorias tem um pão. Então, tem um cálculo que a gente vai jogar no grupo também, baseado no meu peso e altura, a minha dieta, por exemplo, é 1.800 calorias. Baseado no se eu me exercito muito, baseado no meu peso, altura, a minha é 1.800 calorias. Então, eu cuidei no início do meu processo de emagrecimento, porque eu não estava conseguindo emagrecer, entrei nesse aplicativo e fiz ali 1 semana, 2, a contagem de caloria, porque é algo chato, não tem a ver com, quem tem TDAH não gosta nada de muitos números ali, ficar, né, cadastrando coisa, isso irrita a gente, então eu consegui fazer com um baita sacrifício 1 semana, que me trouxe muita consciência, tá? Então isso e quem tem um estilo mais conforme, que a gente fala, existem perfis comportamentais, né? O perfil comportamental que gosta mais de exatas, de números, estatística, ele consegue, né? Mas não é o meu caso, então não dei continuidade. Mas é muito legal para trazer essa consciência. Agora, falando sobre hidratação, nosso corpo é 70% água, gente. Então, como tá a água? Você realmente está ingerindo? O que faz a água? A água, ela é um carreador, ela vai levando os nutrientes para todas as células do nosso corpo. Então, se você, às vezes, se alimenta bem, mas não está tomando a quantidade certa de água, o teu corpo vai levar muito mais tempo para levar os nutrientes. Se a tua célula ela está com a quantidade de água correta, é outro nível, né? Você está muito mais nutrido, você está muito mais detoxicado, né? Porque a água ela também vai ajudar a eliminar todas as toxinas do que você ingeriu, né? Do que você comeu, do que você tomou. Então ele está levando embora já a sujeira do teu corpo, tá? Então é muito importante a quantidade de água certa. Eu indico água ozonizada. Se vocês estudarem sobre ozônio, o poder do ozônio é maravilhoso, tá? Existem hospitais, países que é terceiro mundo e que utilizam ozônio dentro dos hospitais que estão hoje, existe categorizado, né, a qualidade da saúde no mundo. Então, o Brasil está abaixo de alguns países, por exemplo, como ali na América Central, Cuba, né? América Central, Cuba usa ozônio nos hospitais, né, para cura. Então, a minha água hoje eu escolhi ter um filtro com ozônio, que ele potencializa a tua água, é um potencializador da tua água. Então, tudo que eu posso potencializar na minha vida, eu vou potencializar. Paguei meu filtro, a gente usa a água ozonizada há mais de 16 anos, então, que foi indicação do meu nutrólogo também. Paguei na época R$300. Agora, claro, comprei um filtro um pouquinho melhor, posso passar o link para vocês também de alguns filtros. O meu filtro
Eu acho que eu paguei R$ 1.000, mas eu tomo muito cuidado assim. O que todo dia eu ingiro? Água. Sal, tomo muito cuidado com o meu sal. Meu sal eu uso só sal grosso e bato meu sal grosso, porque o sal, para ficar refinado, ele passa por um processo de refinamento, que é um processo químico extremamente maléfico para a saúde. Então, eu faço um processo de refinamento natural, eu bato meu sal de cozinha, tá? Então, quem puder ter um sal rosa, melhor. Eu, ultimamente, tenho usado sal grosso temperado, é um tempero natural, né? Eu pago um pouquinho mais caro ali, acho que R$ 5 o pacote, 1 quilo, mas eu bato meu sal, já tenho vários nutrientes ali dentro daquele sal de forma natural, né? E não uso nenhum tempero artificial, tomem cuidado com temperos artificiais, foca em ter um alimento que tenha já na tua base ali os temperos naturais, né? Ricos na natureza. Eu sei que eu tive muita dificuldade, porque há 16 anos atrás, eu estava acostumada com a minha mãe usando tempero caldo de galinha, meu segredo, todos os temperos artificiais. Foi bem difícil o desmame de tempero artificial, mas parece que a comida não tinha gosto, porque a gente está acostumado com o gosto artificial, né? Porque hoje existe todos os alimentos artificiais industrializados, eles colocam um componente que é extremamente viciante. E você desviciar desintoxicar desse produto é extremamente difícil, mas é possível. Aqui, ó, Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde, uma das melhores formações em medicina do mundo, e o país se destaca na saúde preventiva, garantindo que muitas doenças sejam evitadas ou diagnosticadas precocemente, aumentando a chance de cura. Então, o meu foco realmente também é a minha saúde é baseada na prevenção, né? Então, como eu falei, há 16 anos eu faço um exame, né? E esse exame é muito, muito bom, que é o exame que ele detecta metais pesados, micro e macronutrientes em desordem, detecta doenças, né? Detecta várias situações no meu corpo. Então, o exame Dr. Edson, me deu um branco agora, Magno, é o exame de... Já vou lembrar aqui, biorressonância. Então, a biorressonância eu faço há 16 anos, a cada 2, 3 anos eu faço uma biorressonância que faz a detecção de problemas, né? No último ano, inclusive agora, um mês atrás, eu fiz uma biorressonância com equipamento um pouco mais moderno, que o meu nutrólogo ele tinha uma biorressonância que era muito boa, mas era analógica, e agora eu já subi de nível, estou fazendo biorressonância mais moderna, e aí detecta mais problemas de saúde ainda, e aí onde eu fui diagnosticada com alguns desafios ali que eu preciso tratar, e agora eu vou buscar isso. Ó, a biorressonância é basicamente a interação entre os organismos e as suas frequências. Então a gente sabe que vou dar uma das aulas vai ser só sobre a medicina do futuro e as frequências. Então nem vou ler, Magno, porque eu vou trazer isso numa próxima aula, que é a medicina do futuro, que é baseada em frequência, em vibração e baseada na prevenção, tá? Mas eu já faço essa medicina aí do futuro já há 16 anos, que é o que realmente me traz muita vitalidade, me traz a aparência mais jovem, né, e tudo mais. A hidratação, eu já falei, né, da importância da hidratação. A respiração, inclusive, é um grande antidepressivo. Quem respira direito não precisa tomar antidepressivo, tá? Porque a respiração estimula o GABA, que é um neurotransmissor. E as pessoas, muitas vezes, elas não está funcionando direito o cérebro. E às vezes é por uma forma tão simples, basta respirar. Respirar, coisas básicas, né? O que eu estou ensinando para vocês é coisas básicas, alimentação da natureza, é tomar água, é respirar, é fazer aterramento, pisar descalço na terra. Eu tive uma experiência aqui no meu condomínio, tem horta, tem grama, campo com grama, então assim, é uma grande bênção que eu recebi de Deus morar nesse lugar, sabe? Hoje eu sou muito abençoada. E o meu síndico, ele que cuida da horta aqui do nosso condomínio, e um dia eu estava deitada lá na grama, eu gosto muito de estender uma manta lá no chão e ler lá, né, imergida no meio da natureza, com árvore, com grama, com a horta, e aí eu gosto de ficar lá deitada, e aí eu de repente eu vi o meu síndico entrando lá no gramado e de chinelo, eu chamei ele e expliquei para ele, eu falei, olha, o senhor, né, deve ter uns 70 anos, o senhor precisa ter aterramento, né, tira o chinelo, cada vez que o senhor entra nesse solo sagrado, aqui nessa grama maravilhosa, tira o seu chinelo, faz aterramento, porque existe uma troca, né, troca de elétrons, você vai tirar, descarregar, né, toda a energia negativa e vai colocar energia positiva, vai realmente, literalmente, tá, troca de polos positivos, nosso corpo é formado por nêutrons e elétrons, né, e aí quando você faz essa troca, você recarrega, você faz esse aterramento, pisar na terra, pisar na grama, pisar na areia, quem mora na praia, por que é tão importante andar na areia? Não é só por uma situação. Por que a pessoa se sente melhor, né? Porque existe essa troca. Por que o pessoal fala, vamos tomar banho de sal grosso, mas quando você vai tomar banho de mar, por que você se sente mais leve? Porque existe essa troca. Vai saindo tudo que é negativo vai entrando o que é positivo, vai fazendo uma regulação. O mar, o sal grosso, o banho de água salgada, ele faz um equilíbrio dos nêutrons e elétrons, tá? Aqui, ó, amo ficar descalço, ainda mais na natureza, o Cauã tá falando, com certeza. Obrigada, Cauã, a mentoria está me ajudando muito. Então, em pensar em estudos na minha faculdade. Então, o Cauã é um colaborador lá da empresa maravilhoso que tem essa filosofia de vida, né, busca do conhecimento.
Parabéns, Cauã, tão jovem, né? Não tem nem 20 anos ainda buscando tanto conhecimento. Você vai muito longe. Então é muito importante fazer esse aterramento. Eu que moro em apartamento, né? Preciso pegar o sol todo dia, vitamina D, preciso pegar pelo menos 15 minutos com muitas áreas do meu corpo expostas. Por isso que os médicos da atualidade falam, vai pro sol do meio-dia e pega 10 minutos. Ah, mas meio-dia, sol do meio-dia, eu vou pegar. Ah, eu preciso ter protetor solar, que é nada. Vai 10 minutos para o sol do meio-dia. A vitamina D, ela é uma das mais importantes para levar os nutrientes para dentro da célula também. Ela é conhecida também como uma das carreadoras. Né? Então vamos lá para o próximo. Como eu falei, respiração aqui, né? Estimula o GABA, que é um neurotransmissor e ajuda a diminuir depressão, inclusive. Aqui algumas coisas, respiração profunda. Então é muito importante, existe a técnica, respiração Ra. Você respira um tempo, né? Vamos fazer junto comigo, a respiração Ra. Inspira o mais devagar que você pode. Aquela respiração lenta, né? Quantos segundos você consegue ficar inspirando? Isso é treino, tá, pessoal? Treino. Enche teu pulmão de ar, segura 3 segundos e solta. 3 vezes. E solta. Sempre antes de meditação, sempre antes de uma prova, sempre quando tá sentindo o coração bater forte, respira fundo, oxigena o teu cérebro para que ele funcione melhor, né? Então, como eu comentei na outra aula, eu nunca tomei nenhum calmante, antidepressivo, nenhum comprimido que fosse ajudar. Eu acredito que o que me ajuda é a respiração. Eu sempre, desde muito nova, aprendi sobre a respiração, faço meditação também, né? Então, a respiração, o controle da respiração é muito importante. Então, uma das técnicas que eu aprendi há uns anos atrás, coloca no alarme do teu celular como está a tua respiração. Eu tenho essa pergunta, como está a respiração? Quem convive comigo sabe que o meu celular é cheio dos alarmes, cheio dos alarmes. Chega 21 horas, meu alarme toca. Hora de criar a sua vida dos sonhos, que é a hora de dormir, vá dormir, hora de criar a sua vida dos sonhos. Eu começo a minha higiene do sono, que inclusive eu vou ensinar para vocês como que é a minha higiene do sono. Mas 21 horas já tem o meu alarme. 7 horas da noite tem outro alarme, brincar com as crianças. Né? Meio da tarde, outro alarme. Eu coloco outro alarme com uma mensagem positiva, mas isso um pouquinho mais depois eu vou ensinar. Hoje a gente vai já criar um alarme, tá? Mas cria um alarme da respiração, pelo menos 3 vezes no dia. Para e respira. Só isso de parar 3 vezes no dia e respirar. Só isso, gente. Olha quanto benefício vai trazer para a vida de vocês. Quem puder aí, já pega o celular, já cria esse alarme. Pelo menos meio da manhã, meio da tarde, à noite. Respirar, tá bom? Cria esse alarme aí da respiração. O sono, olha só que incrível, né? Eu também fiquei sabendo, graças ao Bom Pai, há 16 anos atrás, eu tive acesso a essa informação sobre o sono. O sono, ele reduz o estresse, um sono correto, tá? E a gente vai entrar mais profundamente na aula do sono, mas trazendo assim, bem pincelado, ele reduz o estresse, controla o apetite, melhora o humor, melhora a memória, melhora o raciocínio, rejuvenesce e ajuda no sistema imune, tá? Tudo isso no sono, só que somente recebe esses benefícios quem entra nas 3 fases do sono e quem entra em sono REM. Tá? Consolidação da memória, para a memória é incrível. Então, há uns anos atrás, em uma das minhas consultas, né, com meu nutrólogo, cheguei lá e vi que eu estava com um dos hormônios do sono, que é a melatonina, embaixo. O doutor perguntou, você está dormindo bem? Eu falei, durmo a noite inteira, porque eu sou Nossa, eu caio na cama, segundos eu estou dormindo. E aí ele me perguntou, mas você acorda durante a noite? Não, não acordo, mas está constatando que a tua melatonina não está na quantidade correta. Então eu estava mais ou menos com uma perda ali de uns 30% de melatonina, e aí ele suplementou a melatonina. Hoje, no Brasil já temos, na época não tínhamos melatonina, não era liberado a venda da melatonina no Brasil, né? E aí na época eu tive que trazer de fora. Mas agora já é, a gente compra melatonina em casa de produtos naturais, a gente consegue ter melatonina de muito fácil acesso e barato, né? Uma empresa que eu ainda trabalho, que é a Acmos, né? Gosto muito da Acmos, ela produz uma melatonina em gotas, né? E as pessoas perguntam, nossa, Deila, mas tu vende Acmos, tu vende doTERRA, eu não perco a oportunidade, gente. As pessoas inteligentes são aquelas que têm pelo menos umas 4, 5 fontes de renda. Né? Então hoje os cursos todos os que eu fiz, eu me cadastrei também para vender, tudo que eu amo, eu também divulgo e também me cadastro para receber uma comissão, porque eu sou aquela pessoa que sempre, isso eu aprendi há 2 anos atrás, tá? Porque antes eu só vendia conhecimento, passava 1 hora falando de um produto para a pessoa, porque eu sou apaixonada, eu sou aquela pessoa que quando gosta de um produto, ela quer falar para todo mundo e não tinha benefício disso. Então a gente tem que tirar benefício daquilo que a gente ama. E eu jamais vou vender um produto que eu não uso, jamais. Isso é dentro da minha filosofia de vida. Eu só vendo aquilo que eu já experimentei e que eu amo, tá? Poxa, tem que vender o filtro. Pensei nisso agora, porque eu amo meu filtro. Então, assim,
Melatonina, estava em baixa. Fiz a reposição de melatonina, tá? Para quem está no grupo aqui, quiser comprar melatonina ali na Acmos, eu ofereço o meu código, vocês podem tirar até preço de custo para quem está nesse grupo, tá? E aí tem a melatonina, se eu não me engano, acho que é 40 e poucos reais, meu, durou um ano. Tá? E aí eu fiz essa reposição por 3 meses apenas, usei um frasco e depois não precisei mais repor. Aí, 2 anos depois, fiz o exame, estava em dia minha melatonina. Eu não sei porque eu ainda quero estudar sobre isso, mas às vezes o nosso corpo ele dá uma descompensada em alguma coisa, você vai, coloca a quantidade correta no teu corpo e o teu corpo se mantém. Então, por exemplo, eu não faço reposição de vitamina D o ano inteiro. Então eu vou lá, reponho o inverno inteiro, capricho na reposição. Eu sei que no verão eu vou estar muito mais no sol, na piscina, então eu descanso a reposição de vitamina D. Então, por exemplo, dos meus filhos a vitamina D chega em 50, 60. A minha sempre está em torno de 30, 40, né? Mas a média da população brasileira é 15, 20, tanto que acima de 15 é considerado normal. Mas a gente sabe que para ter uma saúde em dia, a vitamina D tem que estar acima de 40. O ideal é 50, tá? O ideal é 50. Então, outros hormônios, melatonina, a somatropina é um hormônio que ele tem um nome popular, que é o hormônio do crescimento. Para as crianças é importante para crescimento, mas para nós adultos é como se fosse fazer um backup do nosso corpo. Melatonina é o que dá, começa a cair à noite, começa a ser liberado melatonina, para trazer aquela sensação, tô cansadinho, tô com sono, né? E aí onde a melatonina, quando tá no pico certo, aquela pessoa que tem dificuldade de dormir, ela tem baixa melatonina também, às vezes, né? Precisa dar uma estudada nisso. Tá tão pequenininho aqui para mim, adenosina, também é um dos hormônios importantes, porque ele também ajuda todos os benefícios aqui estão vinculados com esses hormônios aqui, tá? A serotonina, ela coloca o nosso corpo em dia também, é justamente ela que vai fazer esse backup, é a principal. Então a serotonina durante o dia tem uma função e à noite faz a função do backup do corpo, tá? Agora, qual que é o pico? Por que aqui, ó. Eu achava que tomar melatonina era ruim. Não, é muito bom, mas tem que ver se precisa, né? Mas independente, não vai fazer mal, tá? Claro que tomar melatonina durante o dia vai te dar sono, mas tomar à noite vai fazer bom. Sim, embora a melatonina seja geralmente considerada segura para o uso curto prazo, ela pode causar alguns efeitos colaterais quando tomada por tempo prolongado. Então tome muito cuidado, tá? Então eu fiz o tratamento e parei. Fiz 3 meses e parei. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você toma muito tempo, teu corpo pensa assim, ó. Teu corpo é tão malandrinho que ele pensa assim, tá vindo de graça, por que eu vou produzir? Né? Então o corpo da gente é aquele modo economia. Né? Então, tudo que a gente faz, suplementa, é por um período. A gente faz os períodos de descanso, né, da suplementação também. Falando sobre o pico, por que é importante? Por que eu coloco para despertar meu alarme 9 horas da noite? Porque 9 horas quando escurece, começa a liberação da melatonina. Mas o pico de melatonina é entre 9 horas e meia-noite. Mas o principal é entre 10 horas. 10 e 11 horas é o pico da melatonina. Então, por isso que a gente tem que estar dormindo de olho fechado. Se eu não consigo dormir, fácil, mas eu tenho que estar de olho fechado entre 10 e 11 horas. Não precisa estar dormindo, mas de olho fechado ele já vai liberar muita melatonina. Então, às vezes a pessoa está com dificuldade de dormir, mas vai para a cama meia-noite, aí não consegue dormir, porque perdeu o pico de melatonina. Tá? O pico de serotonina é até 1 hora da manhã, tá? Então, esses hormônios, o pico deles é ali, a maioria em torno de até 1 hora da manhã, tá? Agora, de manhã, poxa, então eu vou dormir 1 hora da manhã, não durmo bem, não chego no sono REM, que é consolidação de memória, faz o backup geral do corpo, e aí, para piorar, acordo às 9, 10 horas. Aí lascou, porque você perdeu o pico do cortisol. O cortisol é o hormônio da manhã e ele é liberado especialmente de 6 a 7 horas da manhã. Até as 6 às 8 horas da manhã é o pico de cortisol. Se você acordou às 9, perdeu o pico de cortisol, não vai ter a mesma disposição durante o dia, tá? Então tomar bastante cuidado com isso. Isso aí é o foco da nossa disposição, né? Por isso que o tema não é só emagrecimento. Às vezes eu tô magra, mas eu tô indisposta. São detalhes como esse, tá? Que fazem toda a diferença. Aqui o Cauã tá dizendo, lembrei do livro que li, produzimos vitamina C, porém, nós e nossos ancestrais comiam muita fruta cheia de vitamina C. Nosso corpo parou de produzir, com certeza. Porque a vitamina C, ela tá presente em todas as frutas cítricas, né? Então, eu, por exemplo, olha só que incrível o que eu vou falar para vocês. Eu sempre fui a louca da fruta. Sempre. Eu, assim, para estar feliz, eu como pelo menos 4, 5 frutas por dia, tá, gente? Por dia. Mas é porque isso vem dos meus mentores chamados pais, né? Me acostumei a comer muita fruta. Então, eu amo comer muitas frutas. E aí, só que isso também tem o lado ruim porque aumenta muito a frutose, alto índice glicêmico, então a gente engorda também com fruta. Né? Eu deveria comer
4, 5 frutas diferentes, mas metade, um terço de cada fruta, mas não, a gulosa aqui quer comer 2 maçãs, laranja mesmo, eu sou igual, ai gente, meu pai é desse tipo, ele senta para comer laranja, ele come 4. Então eu era desse tipo, hoje não mais, dei uma melhorada. Então, e eu tava, que eu ia comentar, há uns anos atrás eu tava com baixa vitamina C, porque uma vitamina muitas vezes depende de outra. Então, por exemplo, o ferro hoje para absorver, eu como feijão todo dia. Mas para absorver os ferro, eu preciso muitas vezes não, preciso da vitamina C para levar o ferro para o meu corpo. Então, se eu como feijão, mas não como uma fruta cítrica, ele não vai absorver a quantidade que deveria absorver. Então, por isso que eu falo para vocês, muito importante o sucão. Por que o Dr. Edson Maffezoli já me ensinou o sucão da vida? Eu que dei esse nome, né? O sucão, eu e a Débora demos o nome de sucão da vida, porque ele traz vida. Porque se eu coloco ali vários vegetais, 10, 15 vegetais, no meu organismo vai estar aquela vitamina C, vai estar todos os nutrientes que eu preciso, vitaminas, minerais, e aí uma muitas vezes depende da outra, tá? E aí eu vou ter essa quantidade de vitamina C, tá? Vitamina C e todos os minerais e nutrientes, né? Vou ter ali já matado, já praticamente a minha dieta do dia que eu preciso ingerir, já mato ali no suco da manhã.